Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais uma live com um tema muito importante, onde nós todos precisamos se atentar. Então vamos esperar um pouquinho até o pessoal começar a entrar e começar a aproveitar desse conteúdo bacana que nós preparamos para você, tá bom? O tema de hoje, o tema da live hoje será custo. Não sei fazer gestão de custo, o preço que você paga por não fazer gestão de custo. Você tem ideia disso? Se você não tem ideia disso, compartilhe essa live, participe dessa live, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender mais. E o melhor, vou te ensinar o caminho das pedras para você conseguir ter essa gestão de forma eficiente, tá bom? Então vou aguardar só mais um minutinho até o pessoal começar a entrar. Compartilha com todo mundo, manda para o seu amigo empreendedor, por mais que ele não seja empreendedor, manda também, porque é um período onde nós temos que nos aperfeiçoar e o nosso sucesso está nos mínimos detalhes, tá bom? Então vou aguardar só mais um pouquinho até o pessoal começar a entrar. Bom, pessoal, já deu um minutinho, agora vamos iniciar o conteúdo e conforme o pessoal vai entrando, vai pegando ele e depois nós deixamos a live salva também para você conseguir assistir e conseguir adquirir isso aí. Muito importante você poder saber do intuito do nosso projeto de toda terça e quinta trazer um conteúdo novo para você. Toda terça-feira às 19 horas você participar dessa live, sempre com conteúdo muito dinâmico, trazendo aquilo que está realmente na realidade do empreendedor. E de quinta-feira eu preparo um vídeo para você conseguir se aperfeiçoar ainda mais nesse contexto. Então vamos iniciar, que hoje o tema é o preço que você paga por não fazer gestão de custo. O custo do seu produto, do seu serviço está certo? Tem certeza? Será que vai chegar no final do mês e você não vai olhar e falar, mais uma vez eu fechei no vermelho porque eu não soube fazer gestão de custo? Então tá, já falamos um pouquinho sobre a introdução da live, sobre a questão do nosso projeto, de sempre estar trazendo conteúdo. Então vamos para o conteúdo de fato. Custo. Assim como eu, você também já deve ter sofrido ou sofre com isso. E se não é simplesmente ir lá e colocar o dobro do valor que você vai conseguir ter um resultado fantástico no final do mês. Muita gente, mas muita gente mesmo, talvez você seja essa pessoa, vai lá, pega um produto, o produto que eu vou vender, eu paguei R$ 10, então eu vou vender a 20, pronto, estou saindo no lucro. E aí chega no final do mês a conta não fecha, porque ele esqueceu de N fatores que influenciam diretamente nesse custo e que nós iremos falar todos aqui nessa live, tá bom? Primeiro ponto, você precisa entender o que é gestão de custo. A gestão de custo, ela serve para poder te guiar, né, nessa caminhada onde que um passo errado pode ser um passo para o fim. Entendeu? Pode ser que você quebre, que você feche por uma decisão errada. Então, por isso que hoje, ainda mais nesse momento, onde nós temos que estar bem atento em relação a isso, porque as vendas caíram, a competição está maior, então a gente precisa ter muita cautela e sempre pisar, sempre ser conduzido por aquilo que de fato está agregando, aquilo que de fato está nos mostrando que realmente é certo. Então, por isso que a gestão de custo ela é fundamental, ela faz parte do nosso dia a dia, nós temos que ter ela assim, bem diariamente, analisar o que está acontecendo, analisar a venda, analisar produto, processo, para você conseguir chegar no final do mês e ter de fato aquilo que você planejou.
Então, essa gestão de custo, ela tem que entrar na nossa rotina. Já eu não faço gestão de custo. Então, eu te oriento fortemente a iniciar esse processo, a colocar isso, a criar esse hábito de fazer gestão de custo, porque senão você vai acabar caindo naquele contexto onde você vende, as coisas acontecem na venda, mas chega no final do mês, não resultou em nada, você continua fechando no vermelho. Por quê? Porque você esqueceu de fazer o custo, esqueceu de olhar todos os fatores que determinam se você realmente vai ter lucro ou não, tá bom? Quais são as vantagens de você fazer uma gestão de custo? A vantagem de você fazer uma gestão de custo é que você vai ter informação. E para que serve a informação? A informação serve para você tomar decisão. Por que eu preciso da informação? Para mim tomar decisão. E quando eu tomo decisão baseada nas informações, a tendência é que eu consiga ter um resultado efetivo, consiga ter um resultado bom. Então por isso que é importante você fazer essa gestão de custo. Você pegar essas informações, eu estou vendo que o meu faturamento está caindo. Então a partir daí eu vou começar a tomar algumas ações. Será que agora é o momento certo de eu cortar um funcionário? Será que eu estou alcançando meu ponto de equilíbrio? Entendeu? Será que eu estou custeando meu produto certo? Então são N fatores que essas informações ela consegue te auxiliar, consegue te dar suporte, consegue te mostrar qual a melhor decisão naquele momento. E além disso, com as informações, com essa gestão de custo, você consegue projetar a sua empresa, você consegue pegar um binóculo, ir lá e olhar como que você vai estar em dezembro, né? Em dezembro eu quero estar lá no final da escada, né? Então aí depois disso, dessa projeção, você vai criar um planejamento, né? Que são todos os degraus da escada e por fim as ações que é você subir cada degrau. Então quando você tem um planejamento de custo, você tem um planejamento de processo, você tem um planejamento de pessoas, consequentemente você consegue ter um resultado diferente. Entendeu? Então não é só processo, não é só venda, não é só pessoas e nem custo. Isso aí é um combo, isso aí tudo tem que estar atrelado e você precisa estar fazendo de fato no dia a dia, precisa criar esse hábito para conseguir ter um resultado diferente. Pode ver que todas as empresas que começaram pequeno e hoje já estão em um outro nível, tomaram outras proporções, é porque elas fizeram esse planejamento, elas fizeram gestão de custo, elas olharam para o processo, olharam para vendas, olharam para o seu time, entendeu? Olharam para as pessoas e, consequentemente, conseguiram um resultado diferente. Então, essas são as vantagens de você fazer a gestão de custo, tá? E aí, agora, falamos o que é gestão de custo, falamos as vantagens da gestão de custo e agora vamos passar algumas dicas para você conseguir fazer essa gestão de custo. Primeira coisa, você precisa entender os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis. Por que, Jean, eu preciso entender os gastos fixos e o gasto variável? Porque o que é o gasto fixo? O gasto fixo é aquele lá que você vendendo R$1 ou R$1.000.000, você vai ter ele. Ponto. Então aquilo ali já dorme com você, acorda com você, ele vai embora todo dia com você, chega no serviço todo dia com você. Ele está presente no seu dia a dia, é o gasto fixo. O aluguel, a conta de luz, a conta de telefone, são coisas que já estão no seu gasto, onde você, querendo ou não, você vai ter que pagar. Entendeu? Um funcionário, você vai ter que pagar, independente se você vendeu ou não. Eu tenho 3 vendedores. Se você vendeu ou não, aquele fixo dele, você vai ter que pagar. Então a gente precisa saber, ter na ponta da língua quais são todos os nossos gastos fixos e o gasto variável. O que seria o gasto variável? O gasto variável é conforme a gente produz, é conforme a gente vende, entendeu? Um exemplo de produção. Se eu produzir 10 pares de sapato no mês, eu vou ter um gasto fixo. Qual que é o gasto fixo? Aquilo lá que a gente acabou de comentar. E o variável? O variável é o gasto que eu vou ter com matéria-prima, entendeu? Com energia. Então, esses daí são os gastos variáveis. Então, por que eu preciso ter os dois e entender dos dois? Porque eu vendendo 10 pares é uma proporção e eu vendendo 1.000 pares, o gasto variável vai ser outra proporção, entendeu? Mas isso a gente precisa ter na palma da mão. Aquele que é fixo, que vai ter todo dia, e aquele que é variável, que é conforme as minhas vendas. Tá? Então você tendo essa noção, você podendo levantar essas informações, isso já vai conseguir te dar um norte para você tomar decisão de forma mais assertiva.
O segundo, diferencie seus custos das despesas. O que é o custo? O custo está relacionado ao processo. O processo de venda, o processo de fabricação, isso sim é o custo, onde que você vai conseguir proporcionar devido à sua venda, conforme a sua venda, que seria o gasto variável. E as despesas são aqueles gastos que você tem na parte administrativa, onde não está relacionado com o seu produto, não está relacionado com a sua venda e que acontece. Então você também precisa saber diferenciar essas despesas e os custos. Custo relacionado ao processo, relacionado ao sapato, relacionado à produção, relacionado à venda. E despesas está relacionado à parte administrativa, onde você vai ter essa variação também. Pô, eu gastei com almoço corporativo, é despesa, isso aí é despesa. Ah, eu tive que gastar aqui com matéria-prima, então isso aí é um custo, está relacionado ao meu produto, entendeu? Então a gente precisa, primeira coisa, entender o gasto fixo e o gasto variável, segunda coisa, entender o que é custo e o que é despesa. Depois disso, a gente poder entender o fluxo de caixa. A pior coisa é você chegar numa empresa e ouvir ela falando, o empreendedor falando, não, esse mês foi um mês excelente, eu vendi muito, teve um resultado muito bacana, só que eu fechei no vermelho o caixa. Por quê? Porque vendeu tudo condicional, vendeu tudo da forma mais errada possível. Ah, mas eu só tenho condicional? Beleza, mas a gente precisa entender que o resultado, esse resultado que você teve hoje, você vai colher daqui 2, 3 meses. Entendeu? Então esse fluxo de caixa saudável é fundamental para você conseguir manter sua empresa. O que adianta você vender 100 mil para receber daqui 8, 9 meses? Então você precisa ter um planejamento, aí vai voltar na questão da gestão dos custos. Você precisa ter uma gestão de custo para quê? Para você se manter durante esse período, até quando você receber essa quantia que foi diluída durante esses meses, para conseguir ter um caixa ainda mais saudável. Então, todo esse planejamento, não adianta eu começar uma empresa já querendo que ela dê um retorno esse mês, já para pagar as contas, o que eu vender hoje eu vou pagar as contas amanhã, e aí o meu caixa ele não tem nada, ele não consegue se sustentar por 3 meses, e eu estou vendendo na promissória para daqui 3, 4 meses. Então, a conta não vai fechar mesmo, e você tende a não sobreviver nesse mercado tão competitivo. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção e fazer essa análise. Lembra da informação? A informação ela vai conseguir te ajudar em todos esses aspectos. O outro ponto é o gerenciamento de estoque. O gerenciamento de estoque eu vou contar uma história para vocês que é muito, muito bacana e a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. No período que eu trabalhei numa multinacional, eu fiz a gestão de estoque do nosso setor. Eu que fazia toda a relação de estoque dos nossos materiais de linha. Então, o meu chefe, meu gerente sempre me cobrava para quê? Para a gente ter o mínimo de estoque possível, porque estoque é dinheiro parado. Então, quando eu tinha esse trabalho, eu tinha esse dever de diminuir o estoque, eu simplesmente peguei informação, para você ver, tudo baseado em informação, e vi que nós tínhamos 100 mil reais de um produto que ficava parado o ano inteiro. E aí eu tive a seguinte ideia, eu falei, não, vou fazer o seguinte, esse produto aqui ele demora 3 meses para chegar, eu fazendo um pedido hoje, demora 3 meses para chegar, porque ele é um produto importado, então ele vem de outro país. Então eu vou fazer o pedido dele, o pedido já que eu iria utilizar no ano todo, certo? E depois disso, em vez dessa empresa, quando chegar aqui no Brasil, faturar e já me encaminhar, que é uma paulada, mais de 100 mil reais, eu vou falar para ele me faturar aos poucos conforme eu for pedindo. Por quê? Porque eu não vou manter um estoque alto desse produto, entendeu? E quando eu não mantenho o estoque alto desse produto, eu não estou tendo dinheiro parado aqui na minha empresa sem necessidade, entendeu? Imagine você parando agora 20% do seu faturamento, você parando em 30% do seu faturamento, comprando coisas que você não irá vender agora. Então, por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio. E quando chegou esse produto no Brasil, eu falei para ele, eu quero que você fatura 20 peças. Faturava 20 peças, me entregava, na hora que entregava, que chegava no estoque, eu já retirava e utilizava no processo. E isso teve um ganho enorme. Mas, Jean, você utilizou as mesmas 100 peças durante o ano? Sim, eu utilizei.
mas eu não deixei esse 100 mil parado o ano todo. Então isso fez toda a diferença nos gastos da empresa, entendeu? Isso fez toda a diferença, porque o cara, o gerente, ele não vai ficar olhando seus... Não, ele vai olhar o indicador. Ele vai olhar aquilo ali. Pô, mas como que chegou 100 mil reais agora? E agora vai aumentar 100 mil reais aqui no nosso centro de custo sem necessidade? Então, quando a gente conseguiu implementar esse projeto de fazer dessa forma a compra, teve um resultado muito bacana. Isso virou benchmark para as outras fábricas e é fundamental a gente aplicar isso no nosso negócio, tanto para comprar mais quanto para comprar menos. E tem empresas que hoje quebra por não fazer gestão de estoque. Nós temos aqui na prática farmácias que compra aquilo que não precisa, estraga, joga fora e não consegue vender, mas sai comprando porque não tem uma gestão de estoque, ele não puxa um relatório do sistema para saber o que vendeu, o que tem, quando ele precisa comprar, qual é o prazo de entrega, coisa simples. Coisa simples que nós precisamos ter, tem que estar na palma da nossa mão. Quantas empresas não quebra cheio de produto na loja? Por quê? Porque comprou no momento errado, comprou a quantidade errada. E isso acontece, isso aí está cada vez mais comum no nosso dia a dia. E isso impacta diretamente no custo. Aí, em vez de você ter um fluxo de caixa saudável, onde você tem o dinheiro, se acontecer alguma coisa atípica, você consegue ir ali e sanar esse problema. Não, tá tudo parado em estoque que você não consegue vender. Aí você tem que fazer saldão, aí você tem que abrir mão, aí você tem que fazer promoção, dar o produto para poder girar esse dinheiro, onde você poderia estar investindo no marketing para trabalhar em outra plataforma. Enfim, tá pensando para frente e não ficar apagando fogo. Então é fundamental a gente fazer essa gestão de estoque. Estoque é dinheiro parado. Então, por isso que eu falo para vocês, faça essa gestão de custo está completamente relacionado ao estoque, está completamente relacionado aos nossos gastos fixos. Entenda qual que é o seu gasto fixo, o gasto variável, quais são os seus custos, quais são suas despesas, faz gestão de estoque, que consequentemente seus resultados serão diferentes. Depois disso, a gente precisa analisar quais são os nossos custos desnecessários, tá? Por quê? Quando que a gente tem que fazer isso aí? Tem que fazer isso aí todo dia, mas eu sei que é difícil a gente fazer essa análise todo dia. Então, o que eu indico para você? Olha o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio quando nós estamos falando de custo? Você tem os seus gastos fixos, certo? Aquilo ali não muda. Seu gasto fixo vai ser aquele todo mês. Você tem os gastos variáveis, que aí varia conforme a sua produção, conforme a sua venda, comissão, enfim, tem essa variação. Coloca todas essas informações na planilha para você conseguir custear o seu produto, para você colocar o custo no seu produto. E aí, nesse custo, você vai colocar um exemplo, 20% de lucro, 30% de lucro, 50%, enfim, você define isso. Você colocando isso, você fala, Jean, mas eu não consigo padronizar e deixar todos os produtos com o mesmo percentual de lucro. Alguns vai ficar com mais e outros vai ficar com menos, não tem problema. É importante você fazer essa análise também, porque você vai olhar o mercado. Não adianta você querer o mercado, o seu produto é um comparável, tá todo mundo vendendo a 20, você vai querer vender a 100 só para manter o padrão de lucro. Não, seja realista. Então vai ter produtos que você vai colocar 20, 30, enfim, cada um na sua realidade. Fazendo isso, você vai colocar o gasto fixo, os gastos variáveis, vai colocar sua porcentagem de lucro e você vai chegar num valor, certo? E quanto você precisa vender desse valor para você ter o ponto de equilíbrio e falar assim, ó, esse aqui é o meu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é onde você deixa de perder. Não é porque você colocou 20% de lucro que você vendendo uma peça você vai ter 20% de lucro. Não, você começa a ter esses 20% de lucro depois que você atinge o ponto de equilíbrio. Pô, atingiu o ponto de equilíbrio, tá bom? Agora o que vier daqui para frente eu consigo captar como lucro. Assim como você tem um resultado bom, onde você consegue ter um lucro maior, porque o gasto fixo manteve o mesmo, o seu ponto de equilíbrio é X, você superou esse ponto de equilíbrio, então você consegue ter um lucro maior. Só que tudo isso é mensurável, não tem como você chegar e achar as coisas. O que acontece muito com o empreendedor é o achismo. Ah, eu acho que eu tive isso, eu acho que eu tive aquilo, eu acho que eu tenho que pagar isso. Não, não é.
Você não pode ter esse achismo. E quando você tem tudo isso planejado, tem tudo isso na palma da sua mão, tem tudo isso na planilha, pô, se eu vendi 30 mil, meu ponto de equilíbrio era 20, eu consegui ter um lucro maior, bacana. Então vamos guardar esse dinheiro, vamos fazer um caixa, para quê? Para a gente ter um caixa saudável e poder aparecer uma promoção de um produto que a gente precisa e a gente ir lá e comprar à vista e conseguir um poder de compra maior, porque quando eu estou comprando à vista, eu tenho um desconto maior. Isso aí é inevitável. Hoje eu não consigo? Não consigo. Mas amanhã, assim que eu conseguir, eu vou conseguir ter essas vantagens competitivas e conseguir replicar isso para o meu cliente. Então são N fatores que a gente precisa saber. E o ponto de equilíbrio é fundamental para ver se eu já fechei no vermelho ou fechei no verde. Tá? E quando a gente atinge esse ponto de equilíbrio, a gente começa a ver qual que é a projeção da empresa, qual que é o planejamento, a gente começa a tomar decisão. E a partir daí, essas decisões você vai começar o quê? Trabalhar na redução de custo. E como que eu vou trabalhar na redução de custo? Vou pegar um exemplo de uma fábrica. Essa fábrica, a gente fez uma projeção no começo do ano, para dezembro, de fechar X de lucro, tá? X de lucro líquido. Ó, eu quero isso no final do ano. Mas para mim alcançar isso aí, eu tenho que fazer um planejamento. E aí eu vou fazer um planejamento na minha área de vendas, o pessoal vender mais. Vou fazer um planejamento no meu processo, para me fabricar mais. Vou fazer um planejamento no desenvolvimento pessoal das pessoas. Vou fazer um planejamento no custo, em todos esses setores da minha empresa. Beleza? Então tá, eu fiz um planejamento de custo, onde eu tenho que reduzir o custo do meu produto. Despesas e custos desnecessários. O que eu vou fazer? Aí, nesse planejamento, eu vou envolver pessoas para conseguir trabalhar o processo melhor e trabalhar meu time de vendas. Você vê como que é relacionado um com o outro e o custo, ele acaba puxando esse caminhão, ele acaba puxando esse vagão, porque a partir do custo eu consigo direcionar força e ação. A partir do custo eu consigo direcionar onde que realmente está sendo meu gargalo. Entendeu? Meu gargalo está sendo as pessoas, então eu preciso trabalhar no desenvolvimento das pessoas, porque eu trabalho no desenvolvimento das pessoas, eu vou conseguir produzir mais e, consequentemente, meu time de vendas já está preparado para vender mais. Ponto. Aí eu já consegui sair desse ponto de equilíbrio e aumentar e, consequentemente, eu já vou ter um lucro maior. Aí a gente consegue mensurar, fazer a contabilidade, ter um indicador mensal para poder acompanhar todos esses resultados. Então é importante a gente ter na cabeça essa redução de custo. Gente, então eu tenho que reduzir funcionário? Não necessariamente. Mas a partir daí, a partir dessa visão de redução de custo, eu consigo reduzir na hora de comprar. Entendeu? Eu consigo aumentar na hora de vender. Entendeu? Eu consigo reduzir custos internos com processo, com ferramenta. Tudo isso eu consigo trabalhar. Então é muito importante a gente ter essa cultura de redução. Né? Você pega em multinacionais, a cultura de você reduzir os gastos dela é constante. Então é por isso que eu preciso trabalhar e ter esse hábito de sempre estar reduzindo alguma coisa e engajar meu time para fazer isso. Tá? E por último que eu queria falar com vocês é a análise detalhada de todas essas informações. Na última live eu dei um exemplo muito bacana e eu vou repetir ele aqui para você conseguir entrar no contexto da história. Da mesma forma que acontece com venda, acontece com os custos também. O que acontece? Você tem um time de vendas e esse time de vendas tem as suas metas individuais e tem a meta padrão que é para todo mundo atingir, trabalhar como um time. E quando você chega nessa meta onde o time inteiro tem que alcançar, se o gerente de vendas olhar somente para essa meta e ver que atingiu, pronto, ele entra num estágio de acomodação que ele não vai querer olhar no individual. Ficou verde, parabéns time, isso aí, vamos se manter motivado. Só que ele esquece de olhar o individual. Aí você vai ver, 9 dos vendedores superaram a expectativa para conseguir chegar nesse verde e tem um que está desmotivado, tem um que não quer mais trabalhar, tem um que quer sair, tem um que está puxando o time para baixo. E mais para frente isso vai virar um câncer, porque vai espalhando e aí em vez de um desmotivado vira 2, que vira 4, entendeu? Então, se ele não fizer essa análise individual, não fizer essa análise detalhada, e enxergar que esse vendedor ele está sendo um câncer, ele está segurando os resultados, que se você colocasse outra pessoa que quer trabalhar seria completamente diferente, vai chegar uma hora que ele vai perder tudo. E a mesma coisa com custo.
Você olha somente para o estoque, esquece de olhar vendas. Você olha para a venda, esquece de olhar estoque. Ó, estou vendendo tanto e eu estou comprando tanto que está desgovernado que hoje eu já tenho 3 vezes o estoque que eu tinha o ano passado. Tá errado. Tá errado. Você tem que olhar detalhadamente cada ponto para você conseguir ir ajustando aos poucos, mas tenha esse hábito de poder analisar todos os pontos. Olha o estoque, olha o custo fixo, o custo variável, trabalha em cima de cada um, delega. Pega criações para trabalhar em cima de cada um. Pô, você vai ficar responsável pelo custo. Eu quero saber por que esse produto, o custo variável, por que essa matéria-prima está chegando tão caro. Ó, eu quero que você brigue aí pelo custo fixo. Eu quero que você reduza o estoque. Eu quero que você aumente as vendas. Eu quero que você analise o mercado para ver se a gente pode aumentar a porcentagem de lucro. É uma sequência de fatores que vai influenciar diretamente no seu negócio. Não tem como você pegar e querer um resultado diferente se você não olhar no contexto geral. Não adianta você trabalhar só um ponto e esquecer o outro. Então essa análise detalhada vai conseguir te mostrar qual que é o seu gargalo. Ó, hoje o meu pior ponto no custo é o estoque. Meu estoque está muito alto. Então eu vou trabalhar em cima do estoque, vou corrigir a sistemática do estoque e depois eu vou para o segundo ponto, que é o meu custo fixo. Depois que eu reduzir meu custo fixo, deixei alinhado, eu vou para o meu custo variável. E assim vai indo em cada um dos setores nessa parte financeira e contábil. Tá bom? A questão do custo era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que ficou bem claro que nós precisamos nos atentar, porque uma empresa sem venda, ela quebra. E uma empresa que não tem gestão, ela quebra logo em seguida. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar sim a venda, ter isso aí no sangue, mas também poder fazer análise. Porque eu conheço empresas que estão trabalhando na internet que vendem muito mesmo, porém estão devendo milhões na praça porque não sabe colocar o custo, não sabe, não calcula, não tem a informação na palma da mão. E isso é muito importante. Simplesmente pega o valor do produto, coloca 20% e acha que está tendo lucro. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vai quebrar a cara. Hoje está devendo milhões, pode ser que amanhã reverta, que Deus ajude, mas a gente precisa se atentar. Então, eu não consigo estar devendo milhões na praça. Não tenho esse poder. Então, por isso que eu tenho que me atentar para sempre trabalhar no caminho certo e conseguir um resultado positivo. Gente, uma ótima noite para vocês, um ótimo feriado. Pega esse feriado, começa a colocar em prática tudo isso que nós discutimos. Você que não assistiu a live desde o início para pegar o que é a gestão de custo, as vantagens da gestão de custo e todas as dicas que nós falamos, assista novamente, que eu tenho certeza que vai agregar muito no seu negócio, vai agregar muito na sua vida. Tá bom? Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.